Acho que a gente pode começar, né? Porque eu acho que tem que respeitar quem entrou às 19h30. Então, vamos lá. A ideia dessa live, ela veio por 2 motivos, tá? Um motivo é para esclarecer para as pessoas uma palavra, ou melhor, um conjunto de palavras que a gente usa o tempo todo. Processos biológicos, né? E toda vez que a gente fala essa palavra, você olha assim, eu olho o rosto das pessoas e falo, ai meu Deus, as minhas aulas de biologia, né? Então, e com um certo terror, né? Porque não sabe o que significa. E o outro motivo é que a gente vai estar lançando hoje a segunda turma do Menegate Digital. Então, a gente vai estar abrindo agora a venda, né, para as pessoas adquirirem o Menegate Digital, tá? Então, começando, né, com processos biológicos, né? O que significa isso? Então, primeiro seria entender as duas palavras, né? O que é um processo? Um processo é um estado em que há mudanças, né? Ela pode ser uma mudança de um estado, por exemplo, para outro, como a água, né? A água pode sair do líquido e ir para o sólido quando você congela, ela pode passar para o vapor quando você ferve, então é um processo que está acontecendo. E quando a gente fala de processo biológico, nós estamos nos referindo aos processos que acontecem nos seres vivos. E, no nosso caso, nos interessa mais os processos biológicos que acontecem no ser humano, tá? Então, não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, na verdade é uma coisa bem simples, né? Então, tudo que a gente está transformando e a gente está fazendo o tempo todo que nos mantém vivos. E aí o Zé agora vai falar um pouquinho mais a respeito dessa gama enorme de processos biológicos que nos mantém vivos. Chega um pouquinho mais para frente, José. Espero que a Carla, como bióloga, tenha sido clara, né? Então, processos biológicos são estados que estão constantemente ativos, por exemplo, a respiração, a frequência cardíaca, a sudorese, a termorregulação, enfim, as mudanças hormonais, as transformações de energia. Então, todos esses fenômenos, né, que podem ser observados hoje graças a uma tecnologia bastante eficiente que já existe, e outros fenômenos que ainda não foram desvendados, que a gente espera que no espaço de mais uns 15, 20 anos a gente tenha mais respostas, né? Eu não sei. Eu não sei se eu vou estar aqui, mas espero que as pessoas possam chegar ao nível de compreensão de como é o ser vivo, como é o ser humano. Então, o mais importante para os nossos alunos é colocar que essa capacidade de raciocínio, né, a capacidade de inteligência humana, permite que as informações que são passadas através dos nossos orientadores possam ser assimiladas e possam ser praticadas. Então, quando se trata de fenômenos biológicos, a primeira coisa que a gente coloca para o aluno é que a gente não tem controle sobre o fenômeno em si. Então, é importante, né, que as pessoas saibam que nós podemos controlar, por exemplo, a gente controla o movimento. E por muito tempo, e ainda existem profissionais que afirmam e defendem que a gente controla músculo, por exemplo. A gente não controla o músculo, a gente controla o movimento. Então, essa questão do raciocínio, do pensamento, como um processo também biológico, auxilia o ser humano, coloca numa posição privilegiada, né? Porque pode, através do raciocínio, compreender o que está acontecendo. Então, eu brinco nas minhas aulas, dizendo assim, olha, correr é importante,
E normalmente as pessoas dizem, ah, nossa, correr é muito importante, porque todo mundo que corre tem boa saúde. Eu digo, correr não é importante. Ser capaz de correr é que é importante. Então, quais são os fenômenos biológicos, os processos biológicos que são desencadeados inconscientemente porque eu decidi correr? E aí existe uma situação bastante delicada, porque nós temos como seres humanos a capacidade volitiva, a gente tem vontade, a gente tem desejo de fazer as coisas acontecerem. E às vezes a pessoa, mesmo não estando numa necessidade urgente de correr muito rápido, uma situação de perigo, e fazendo essa analogia, né, correr para a saúde. As pessoas acham que mais velocidade é melhor, mais volume é melhor. Então, quanto mais tempo eu passo correndo, é melhor. E tudo isso, atualmente, a gente sabe que não é verdade. Então, mais não é melhor, né? Existe uma situação em que os processos biológicos acontecem num nível de harmonia, de coerência, em que todo toda resultante surge como melhora estrutural, né? Então, fisicamente, a pessoa fica melhor, e à medida que ela fica fisicamente melhor, ela é capaz de correr mais tempo, correr mais rápido, sem o perigo de uma lesão. E na nossa experiência, eu trabalhei muito tempo com atividade competitiva de alta performance, essa possibilidade metabólica, essa possibilidade fisiológica, ela surge bem à frente da adequação física, da adequação estrutural. Para ser mais claro, isso é um tendão, um ligamento, osso, músculo. Ela demora mais tempo para se estruturar, se renovar, se remodelar, do que o processo fisiológico em si. Então, as pessoas começam a ter maior capacidade energética, conseguem transformar a energia com mais eficiência, e todos os outros processos necessários para que ela ocorra mais tempo, acontece antes da transformação física, transformação estrutural. E aí nós corremos um risco de lesão que é comprometedor. Às vezes a pessoa vai além do que ela pode naquele momento. Então, qual é o papel do profissional? O profissional precisa trazer essa informação para que o aluno possa dosar a necessidade, dosar o botão. Diga. Acho que você está tampando o microfone do celular enquanto fala agora no finalzinho. É aquele Ele saiu da posição. Melhorou? Melhorou. Ele foi atirado pelo suporte. Ah, que ótimo. Tudo bem agora? Tá bom. Então, voltando à questão da intensidade. Então, o papel do profissional é lidar com os conceitos que são as variáveis. Então, essas variáveis, por exemplo, a intensidade com que a pessoa se movimenta é uma das variáveis importantes. Então, a pessoa sabe como lidar com isso, ou ela é levada, por exemplo, pela mídia do fitness, que no pain, no gain. Ou mais é melhor. Correr mais rápido é melhor do que correr moderadamente. Então, o papel do profissional é trazer essa informação. E nós estamos tendo cuidado, nas nossas aulas, de mostrar para o aluno que todo e qualquer tipo de movimentação humana depende de um determinado ritmo para ser eficiente, ser fluida e ser produtiva no sentido estrutural. Isso é uma das questões mais delicadas. Então, nas nossas aulas, o aluno aprende a controlar a intensidade, aprende a controlar o descanso necessário
entre uma atividade e outra, entre uma movimentação e outra, porque muitas das renovações e remodelamento de tecido vão acontecer justamente no descanso. E as pessoas dão pouca atenção ao descanso. Então, é um trabalho árduo do nosso de modificar esse comportamento das pessoas. Simone, você tem alguma pergunta? Eu fico pensando assim, que às vezes as pessoas são cuidadosas, mas são cuidadosas ao extremo, e daí não trabalham um nível de intensidade, um ritmo, que também é necessário para essa transformação, tanto energética quanto para um remodelamento estrutural. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu acho que as pessoas reagem dessa forma ou se comportam dessa maneira porque falta informação. Então, muitas das propostas, muitas das escolas de pensamento que a gente consultou e consulta, o que eu vejo é que existe vamos dizer, um foco numa tentativa de abaixar o nível de tensão. Uhum. Parece que todo mundo tá voltado para esse aspecto. Eu creio que é uma situação referente à vida ao cotidiano Uhum. nas cidades, nas grandes cidades, né, da vida contemporânea. Então, as pessoas estão, por exemplo, num estado de alerta muito alto, constante, né? Então, isso eleva o nível de tônus para um nível bem perigoso, porque, de acordo com as informações que a gente tem, manter um tônus muito alto modifica muito essa eficiência metabólica, eficiência, inclusive, de se movimentar. Então, nós temos tomado esse cuidado de mostrar que, olha, determinados tipos de movimentação, devagar, buscando o resultado de relaxamento, por exemplo, tem sua validade. Porém, se a perspectiva é saúde, bem-estar e estruturalmente estar apto, né, é necessário aumentar a intensidade, precisa aumentar. E aí entra o cuidado nosso de orientar as pessoas quanto, né? E nós usamos uma escala bem antiga, uma escala que foi bolada por um grande fisiologista, chamado Borg, e ele fez uma escala de 0 a 20, 22, e depois modificou isso para 0 a 10 para ficar mais prático. Então, a pessoa sabe o nível de esforço que ela deve alcançar para que o efeito seja positivo estruturalmente. Então, no nosso caso, treinar, fazer a aula em torno de valor 7, valor 8, é esporádico, é pouquinho. Nós procuramos trazer o aluno mais para perto do 3, 4, 5, que é uma intensidade mediana. E, eventualmente, vamos até o 10, mas por pouquíssimo tempo. E quando a gente faz acontecer esse tipo de situação, toma-se o cuidado de dar um período de descanso maior, para que a pessoa se recupere e possa continuar a aula com eficiência. Responde isso? É interessante que não tem uma intensidade que é boa para o tempo todo, né? O tempo tem um gerenciamento dessa intensidade, desse tônus durante todo o trabalho, todo o processo e durante o dia da pessoa também, né? Isso. Porque as atividades diárias também estão dentro dessa questão da fadiga, do nível de intensidade, né? Sim, sem dúvida. Por exemplo, a priorização do processo intelectual, né, a priorização do valor intelectual na sociedade contemporânea leva as pessoas a estados de estresse bastante altos. E se a pessoa não sabe controlar essa situação, ela pode entrar num déficit, né? E pode entrar num estado de fragilização pelo processo intelectual. Imagina, se uma pessoa trabalha 10, 12 horas por dia só dentro de uma atividade intelectual, né, ela provavelmente vai estar parada.
estando parada, todos esses processos biológicos que mantêm a vida estão num nível muito baixo. E alguns estão tentando sanar esse estado estressante gerado pela ativação exagerada do intelecto. Então, nós orientamos nossos alunos a lidar com essas situações de uma maneira inteligente, para que eles possam dosar, né, a atividade intelectual com a atividade de movimentação, atividade física. Isso é fácil de fazer dentro do ambiente de trabalho, é fácil de fazer em casa, é fácil de fazer. Basta que a pessoa tenha informação, como eu disse antes. Ela precisa ter informação, saber como. Saber como é a chave da coisa, né? E acho que falta esse quesito para que as pessoas possam lidar com situações estressantes de uma maneira mais inteligente. Ô Zé, e você comentou, né, que é importante o profissional saber, né, sobre isso para que essa orientação seja eficiente, mas é possível a pessoa desenvolver essa percepção para que ela não dependa restritamente de um profissional para tomar essas decisões em relação à intensidade, volume, variações? E depois eu tenho mais uma pergunta. Então, Camila, é nesse sentido que a gente está indo dentro das aulas, né? Na nossa relação com os profissionais, ela é mais aprofundada, no sentido de uma bibliografia, uma literatura, uma informação mais aprofundada, bioquimicamente falando. E para o nosso aluno do dia a dia, nós estamos muito atentos para ver, para conhecer bem de pertinho esse aluno, né? Como ele reage dentro de situações estressantes e orientá-lo para que ele possa dosar esse estado estressante. Por exemplo, que valor ele dá para esse estado estressante, para esse agente estressante, e ver se ele consegue inteligentemente lidar com esse fator estressante de uma maneira mais calma, com mais cuidado, com mais paciência às vezes, né? De novo, mais não é melhor, né? Então, essa é a grande questão para o nosso aluno. Então, durante o dia, como você citou, nós temos insistido, olha, dentro de casa você pode ter uma situação estressante. Então, como é que você lida com isso? O agente estressante é uma das variáveis que a gente trabalha na nossa proposta educativa, né? Então, como o aluno lida com isso? Você mora em São Paulo, por exemplo, num apartamento, que é um local restrito em termos de espaço. A pessoa se acostuma com esse espaço, mas isso é uma situação estressante, porque um espaço reduzido impede, por exemplo, o processo de eficiência visual, né? Porque a distância na qual ele está focado o dia todo pode estar apenas na 25 ou 30 centímetros na tela do computador, ou no livro, ou no que ele estiver fazendo. Então, como modificar isso, né? De poder ir para a janela, abrir a janela e olhar para fora. Aí ele olha o prédio do outro lado. Então, como é que a gente... Essa pessoa precisa sair de casa. Ela precisa ir para espaço aberto para que ela tenha visão de horizonte, visão de profundidade. Isso só se referindo à questão visual, né? Então, nós ensinamos essas estratégias, né, vamos dizer, para que ela possa lidar com essa situação. Ela não vai mudar do apartamento. Então, ela precisa adequar o apartamento e adequar a sua agenda para ela não impedir que esses processos aconteçam, né, de forma benéfica, né? Eu acho que um ponto legal também para comentar é que é isso, né? Existe uma referência, mas a aplicação desse conhecimento ela vai acontecer de acordo com cada indivíduo, né? Por conta Sem dúvida. de cada um estar
estruturalmente de uma maneira, ter uma rotina diferente? Nós temos assim como foco principal essa individualidade biológica, né? Então nós estamos lidando com pessoas. Pessoas têm a sua história, pessoa tem o seu comportamento, pessoa existe enquanto ambiente, ela existe enquanto estado emocional, ela existe enquanto contexto sociocultural, né? Então, ao lidar com pessoas, é muito importante a gente ilustrar, informar como essa pessoa, como nós humanos, como é que a gente é fisicamente, né? Uma das questões que eu sempre tive, eu trabalhei com competição, mas antes da competição trabalhei com educação de adolescentes, de crianças. É uma questão assim, o que significa educação física? Eu sempre questionei meus professores a respeito disso. É uma coisa interessante, né? Educação física. Eu esperava conhecer o ser humano, como ele é, né? Dentro do contexto sociocultural onde ele existe. E a faculdade que eu fiz, eu fui treinado, fui orientado para ensinar esporte, atividade competitiva. Eu tive aula de basquete, de vôlei, entendeu? E cadê a educação física? No meu entender, a educação física é a pessoa se conhecer fisicamente. Do que a gente é feito? E cada vez mais a gente tem informações sobre isso, né? Então, acho que é E importante. a gente aprendeu em cadáver, né, José? Que Esse é acho um que tem uma outro grande problema, né? diferença. Ainda bem que existem gênios na espécie na humana, como ciência. não negando a importância da anatomia estudada por cadáver, porque nos deu durante muito tempo referências importantes, né? Ainda dá referências importantes. Porém, depois do trabalho apresentado por um médico francês, Jean-Claude Guibertot, a imagem em vivo é fascinante, né? E não tem nada a ver com as imagens que eu tinha dos meus cursos de dissecção de cadáveres, né? Então, essa informação mudou muito a minha maneira de lidar com essas variáveis, sabe? Uhum. Complexidade do movimento, intensidade, volume, que eu usava na atividade de O performance. tipo de movimento, né? Tipo de movimento, principalmente o tipo de movimento, né? Porque como eu saí da atividade competitiva, onde a técnica era importante, então a técnica deveria atingir um nível de perfeição para evitar erro. Só que a maneira, as estratégias que eu utilizava para melhorar essa técnica estava fragilizando aquela pessoa por ser repetitiva, por ser direcionada para um determinado fim, né, que era o voleibol. Isso continua sendo feito. Porém, para nós, meros mortais, não atletas, né, o que importa é saúde, o que importa é bem-estar, o que importa é capacidade motor eficiente, né? Ser independente, ser autônomo. Isso é o que mais a gente quer, né? E o trabalho repetitivo, a performance repetitiva, ela machuca, ela mina a qualidade estrutural, sabe? A médio e longo prazo. Então, nós estamos Existe essa modificando existe essa confusão de que o atleta é um cara saudável, né? isso. E não é o que a gente vê na realidade à medida que o tempo passa para essas pessoas, né? Isso é muito ingênuo, né? Se o atleta fosse realmente um ser humano saudável, bacana, ele durava mais tempo competindo, né? Ele dura tão pouco tempo competindo. E a mídia é muito falha nesse aspecto, né? Deveria mostrar essas pessoas de alta performance com 50, 60, 70, 80 anos, né? Ao invés de mostrar só o que deu certo, sabe?
Tinha que mostrar a população toda, né? Então, também é um aspecto interessante de conversar com os nossos alunos, quando eles falam, Zé, você não vai botar sobrecarga, não vamos pôr um pezinho aí? Eu falei, cara, você não consegue ainda nem se mexer com eficiência sem o peso, como é que a gente vai usar um peso? Né? Então, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Né? Isso não significa que você não usa sobrecarga em alguns casos específicos, certo? Sim, a sobrecarga é importante, porque se a gente precisa de uma determinada massa muscular, é necessário a utilização de sobrecarga. E aí entra um aspecto importante, cara, porque a escolha de movimentação, né? Por exemplo, nós temos um problema a ser resolvido ainda que não foi resolvido. A musculação, por exemplo, a pessoa treina praticamente parada, sentada, deitada, né? Em pé, mas parada. E... Sem deslocamento, né? Oi? Sem o deslocamento, né? Sem se deslocar. E, além disso, é uma movimentação repetitiva. Essa movimentação repetitiva da musculação, ela cria, para que a gente seja capaz de fazer essa movimentação, é necessário que existam áreas musculares, né, da matéria viva, em que há convergência de forças. Então, se eu faço um movimento de flexão e extensão do braço, eu tenho uma área muito ativada e outras áreas que não estão sendo ativadas na mesma proporção. E isso, a médio e longo prazo, vai criar um desbalanceamento nesse segmento, entendeu? E vai levar à lesão e à ineficiência a longo prazo. Né? Então, é interessante isso. E, Zé, eu tenho mais uma pergunta, que na verdade é a pergunta tema da live. Né? Você explicou sobre os processos biológicos, né, no início, de maneira mais simples. E aí a minha pergunta é o tema da live. É possível controlar os processos biológicos? Não se controla processos biológicos, né? Então, as pessoas confundem, por exemplo, controla a tua pulsação. Você não controla a pulsação, você conta o número de pulsações por minuto, mas você não controla. A frequência cardíaca, para dar como exemplo, que é a mais que todo mundo usa, né? Ou frequência respiratória, ela atende à demanda da intensidade. Então, com que velocidade eu estou me movimentando, com que complexidade eu estou me movimentando, com que frequência eu estou me movimentando, com que tipo de movimento eu estou fazendo. Se eu me alimentei ou se eu não me alimentei, se eu dormi, se eu não dormi. Então, a frequência cardíaca e a frequência respiratória, como exemplo, né, não é só isso, é um bom exemplo. Né? Não controla a frequência cardíaca, nem controla a respiração. Né? Isso é bobagem. Ela surge para atender a demanda energética, a demanda de consumo de oxigênio. Tá. E aí, então, se não é possível controlar os aspectos biológicos, como é possível melhorar a eficiência deles? Então, essa é a grande questão dentro da nossa proposta. Se a pessoa tem uma informação correta, ela vai atingir a intensidade de movimentação adequada. E o que é adequada? Adequada individualmente, para que aconteça uma renovação, um remodelamento, uma preservação estrutural. E o que é adequado, de novo? Né? Adequado é o que a ciência nos dá, o que a tecnologia nos permite definir. Por exemplo, a frequência cardíaca, ela tem uma referência muito interessante que vem de muito tempo atrás, né? 220 menos de idade, aí você faz uma proporção de percentagem. O cara que bolou isso daí, ele bolou ao acaso. Não tem nenhuma validade isso daí, né? Então, dentro do aspecto frequência cardíaca, frequência respiratória, nós temos mais ou menos uma determinada relação entre o consumo de oxigênio. E grandes gênios também nos propiciaram maneiras de avaliar esse consumo de oxigênio, né, de uma maneira bastante interessante, né, que é através do Cooper, por exemplo, nós temos
a possibilidade de fazer alguns testes, se for necessário. Mas o mais importante é o que eu falei antes, é a escala de Borg. É treinar entre o 3 e o 8, sabe? E flutuar de uma forma sinoidal, assim. Você vai mais alto, descansa, vai mais alto, descansa, vai mais alto, descansa. Essa é a maneira. E esse vai mais alto, descansa, depende de cada um, é individual. E o profissional tem que estar atento que ele está lidando com pessoas, e não existem pessoas iguais. E as outras variáveis também, né, Zé, de alimentação, sono, repouso, Então, todas essas outras variáveis que estão envolvidas muito legal, nos processos verdade. biológicos. Voltando àquele exemplo do apartamento, a pessoa que vive num espaço reduzido, né? Como é que a gente faz para orientar essa pessoa para ter um sono melhor? Então, nós temos estratégias de movimentação para fazer antes do sono, antes de deitar-se para dormir. Nós temos estratégias de movimentação para fazer depois do sono, né? Nós temos estratégias para organizar o espaço da área onde ela vai dormir. Isso tem ajudado muito os nossos alunos. E a modificação é bastante interessante, porque é grande a modificação em termos de qualidade do sono e também de quantidade, né? E lembrar que dormir demais também não é bom, né? E se você toma um medicamento para dormir, você pode dormir demais. Queria saber se alguém que está, das pessoas que estão assistindo a live, tem alguma dúvida, envia que a gente responde também, tá? Aí, falando da alimentação, a Carla está estudando bastante essa questão da alimentação. Nós não somos nutricionistas, né, profissionais, mas a gente tem um interesse muito grande e a gente está seguindo um pessoal lá do Sul que tem uma importância, a meu ver, bastante, mas muito, muito grande na orientação nutricional brasileira, né? Que é o José Carlos Souto, né? Então, esse médico gaúcho e mais um grupo de profissionais que defende aspectos do baixo índice de carboidrato e da alimentação com comida verdadeira, comida natural, tem também ajudado bastante na orientação dos nossos alunos. E uma modificação séria, uma modificação bastante legal. Não só na perda de peso, sabe? Que muita gente, em princípio, vai buscar. Se a pessoa se alimenta de acordo como? De acordo com o ser humano, né? Então, o que a gente é capaz de digerir? O que é capaz de a gente retirar de nutrientes de um determinado alimento? Faz uma diferença brutal, né, na saúde e no bem-estar das pessoas. E a outra coisa que a gente falou mais é o estado estressante. E eu acho que a parte do movimento, a questão da movimentação, é lembrar às pessoas que estão nos ouvindo que a gente está fora do fitness, sabe? A gente não está usando exercício. Nós estamos utilizando nas nossas aulas a capacidade humana de se movimentar. Então não é exercício. E quando a gente analisa a capacidade humana de se movimentar, a gente pode organizar, criar estratégias para utilizar essa movimentação natural, espontânea do humano no dia a dia para que ela se torne cada vez mais eficiente. Exercício não resolve a nossa questão, tá? Talvez o exercício sirva para outra coisa, mas para nós não. A gente tem uns 5 minutinhos para responder algumas perguntas. Aí, Zé, na verdade, a Letícia Couto, ela pediu para você falar um pouco sobre o que você citou de organizar a movimentação antes de dormir. Mas antes do Zé falar, queria dizer que o nosso penúltimo post é um vídeo da Simone justamente falando um pouco sobre exatamente esse tema, né? E aí lá também tem uma sugestão de movimentação. Mas se você quiser falar um minutinho sucintamente sobre isso, Zé, fica à vontade. Oi, Letícia, boa noite. A questão é a seguinte, né? Quando uma pessoa vai para a área de sono, que ela vai deitar-se para dormir,
é interessante que ela tenha um nível de tônus mais baixo em relação ao tônus de atividade. Então, as nossas estratégias oferecem essa oportunidade às pessoas de ser capaz de lidar com essa intensidade do dia a dia, baixar o nível de tônus e conseguir um sono tranquilo e duradouro durante a noite. Zé, agora uma pergunta que eu achei que vai ser interessante para deixar claro o que você está falando sobre controlar, sobre não controlar processos biológicos. Ó, foi dito aqui, um indivíduo ansioso tende a ter a frequência cardíaca alterada, consequentemente o consumo de oxigênio. Ela não é capaz de controlar a respiração para diminuir a frequência e assim a ansiedade? Veja, usar o exemplo anterior, né? A respiração ela está relacionada ao nível de tônus. Então, o que a pessoa pode aprender é baixar o nível de tônus. Por exemplo, a meditação favorece isso, né? Então, nós estamos utilizando estratégias de meditação para que a pessoa consiga baixar o nível de tônus. Ela baixando o nível de tônus e tendo uma atenção especial na sua postura, na sua organização postural, ela consegue facilitar a ventilação pulmonar. Mas o consumo de oxigênio é outra coisa. O consumo de oxigênio demanda em mais atividade para que a gente possa ter mais mitocôndria e mais dinâmica metabólica. Ok? Algum comentário, Se? Essa diferença, né, entre a gente poder gerenciar o que a gente faz para que os processos biológicos sejam favorecidos. A gente não controla diretamente um processo biológico, mas a gente pode ter muitas estratégias para favorecer esses processos, para favorecer comunicação interna, para que esses processos, nenhum processo seja privilegiado, porque isso não existe, né? Para que essa comunicação interna aconteça de uma forma mais eficiente. Muito bom. Que Zé? É o que a Simone coloca, né? É importante que o nosso aluno tenha essa noção clara, né? Nós temos que favorecer os processos biológicos, então, favorecer através de estratégias de movimento que sejam coerentes com o que aquela pessoa quer naquele momento. Estratégias para conseguir um sono melhor, estratégias para escolher o alimento mais coerente com o ser humano, né? Lidar com os agentes estressantes de uma maneira inteligente. Então, é um espectro, né? É um loop que coloca o profissional como assim, um orientador e que está assim, constantemente muito atento ao seu aluno, para ver como ajudar esse aluno, orientar esse aluno, não criar protocolos ou receitas de treinamento, entendeu? E a última pergunta é do Fernando Neves. O que seria um tempo de sono saudável, média? Existe muita controvérsia a respeito disso, Fernando, mas podemos dizer com segurança que o consenso é em torno de 7, 8 horas, né? Adolescentes mais tempo, né? E crianças muito mais tempo. Muito bem. Fernando, se eu posso dizer alguma coisa, a qualidade é importante, tá? Não só a quantidade, a qualidade. Bom, então, dito isso, acho que seria interessante a gente comentar um pouco sobre agora o projeto do Menegate Digital, né? A Carla quer falar alguma coisa sobre como surgiu o projeto, Ká? Hello. Então, o projeto, para quem não sabe, que ainda não ouviu falar, né? O projeto Menegate Digital, ele foi criado exatamente no momento da pandemia, né? Quando a gente percebeu, com o trabalho que a gente começou a fazer, que a gente realmente poderia estar levando a nossa proposta para aquelas pessoas que não podiam chegar até a gente, né?
Então, a gente começou com os nossos alunos que não podiam estar perto da gente, e a gente começou a trazer essas informações e direcioná-los nas movimentações que eles estavam fazendo por conta deles e dentro daquilo que eles tinham aprendido. E começamos a colocar para as pessoas na internet algumas movimentações também para elas poderem estar fazendo em casa e perceber que era fácil se movimentar dentro de casa. E daí a gente se abriu para esse novo formato, né, no Menegate Digital. Só que a nossa ideia não era simplesmente levar movimento, porque não é só movimento, né, que a gente leva para as pessoas, a gente leva informação. E essa informação se transforma em conhecimento a partir do momento que eu sou capaz de aplicar aquilo que eu estou aprendendo. Por isso que é Menegate Digital Conhecimento em Movimento, né? Que a gente colocou o nome do projeto. Então, aí a gente criou, né, temas, a gente dividiu temas que a gente acha de grande relevância para as pessoas entenderem como elas funcionam. E esses temas, na verdade, são tanto para pessoas que não são profissionais, quanto para profissionais, né, também. Sim, o que a gente procurou dentro de em todas as nossas videoaulas é trazer uma linguagem que seja acessível, né? E a prática para que esse conteúdo todo seja compreendido, né? E daí a pessoa possa fazer as suas escolhas, direcionar a sua movimentação no dia a dia, a sua alimentação, o seu sono, né? Porque as suas relações socioculturais, que aí ela passa a perceber o quanto, né, esses aspectos eles vão favorecer os processos biológicos. Né? Eu acho que o interessante do projeto é isso, né? Da gente, a gente trazer informação e também propor movimentação, né? De acordo com uma movimentação coerente, né? Com o que é dito, para que as pessoas compreendam que a saúde ela está presente durante o dia inteiro, né? Não só na hora que ela para se movimentar, Uhum. para tudo para se movimentar, né? Ou só na hora que ela está se alimentando, né? Todas as escolhas do dia, elas vão interferir na qualidade desses processos, né? Uhum. E isso a longo prazo. Fala, cá. Não, e eu acho que, assim, na verdade, as pessoas às vezes elas não conseguem fazer melhores escolhas porque elas não têm conhecimento. Uhum. Né? Então, e a percepção, né? E a percepção, né? Então, acho que o nosso ponto especial é isso, né? De ensinar a pessoa a se compreender, que a partir dessa compreensão ela consegue trazer mudanças positivas para a rotina, ou seja, para a vida, né? Aí a Carla comentou, né, que a gente especificou alguns temas, entre esses temas está lá respiração, articulações é um tema bem longo. Né, porque é muita informação, né? Afinal, são mais de 360 articulações. Uhum. Mas fique calma, a gente não falou de cada uma. Tudo de uma maneira bem didática, né? Além desses temas, né? Na verdade, são mais de 40 vídeos, né? Entre esses vídeos, aulas teóricas e aulas de experiências práticas, né? A gente também oferece dentro do Menegate Digital 5 lives, então agora é a turma 2, né? A gente já teve a turma 1, o que é muito legal, porque a gente já conseguiu colher bons resultados dessa turma 1. E, enfim, essas lives são justamente para a gente ter o contato com as pessoas que participam desse projeto. Então, serão 5 lives quinzenais, então a gente resolveu ter um tempo maior entre uma live e outra. Serão dias de semana, mas são lives que ficam gravadas e nessas lives as pessoas esclarecem dúvidas. Então, o tempo todo a gente vai mantendo contato com os alunos através da plataforma. Além, quer falar, cá? Queria falar, e a gente, como todas as nossas propostas, né? A gente não tá, o nosso projeto não é para 200 pessoas
o nosso projeto continua sendo para um número de pessoas reduzido para cada turma, porque mesmo ele sendo online, a gente quer ver essas pessoas, então a live é uma maneira que a gente encontrou de conhecer essas pessoas, então é uma live que a gente vê as pessoas, né? A gente está interagindo com essas pessoas, que isso é importantíssimo para nós, né? Então a gente vai ouvir essa pessoa, vai conhecer ela, né? Virtualmente, mas a gente vai conhecer um pouco mais. Vai ter esse contato, vai né? ter esse contato. Além das aulas gravadas, das lives, tem um documentário que eu acho que é um ponto bem legal, porque o documentário é um vídeo falando um pouco sobre a rotina, então é como se fosse um reality show, falando da rotina, né? Então eu fiquei uma semana em Ilhabela, registrei a vida, né, da Carla e do Zé, sem combinar nada, justamente para as pessoas verem na prática, né, como eles levam esse dia a dia e essas informações, né, como que isso tudo é aplicado no dia a dia deles, né, e acho que isso é interessante porque traz essa união, né, do que foi aprendido no projeto e ver isso acontecendo na prática. E também, inclusive, trazendo insights, né, para cada um trazer ali para a tua rotina. E aí tem também o e-book, que é um e-book sobre visão. E além de tudo, a gente tem o bônus, que fala sobre alimentação e sono, né, Cá? Uhum. E as aulas extras, né? E além dessas aulas extras, conforme vão surgindo dúvidas no grupo, a gente vai interagindo com o grupo, a gente também vai adicionando novos vídeos conforme a necessidade que vem surgindo, conforme o projeto vai acontecendo. E as lives também têm práticas, né, Camila? Sim, Durante tem as lives, além de esclarecer dúvidas, tem práticas. A gente abriu para venda agora, já abriu, Cá? Abriu. Já lá o link? Tá, depois eu vou postar nos stories, mas é só entrar no link do Menegatti Digital, quem tiver interesse, a gente está oferecendo 10% de desconto para os primeiros 10 participantes, que já é uma grande parte do grupo, porque o grupo é pequeno. E aí vai ser um prazer poder receber mais pessoas para que a gente possa fazer essa troca e levar esse conhecimento, né, para mais pessoas. Uhum. Acho que a gente falou tudo, né, do Menegatti Digital. Sim, aí lá, que para quem quiser olhar no site, tem mais informações, tem vídeo, e aí também as informações referente a pagamento, a parcelas e tudo mais. Eu só vou dar uma dica, prestem muita atenção, né, porque isso é uma coisa que a gente não controla, porque a gente está numa plataforma, né, e quando você for fazer um pagamento pelo cartão de crédito, veja lá o número de parcelas e o valor dessas parcelas, tá? Sim, que tem diferença. Né? Tem diferença, tá? Isso aí a gente não tem controle. Infelizmente, a gente ainda não tem um volume tão grande assim que a gente possa estar controlando essa questão dentro da plataforma, tá? Ai, que legal, o Fernando comentou, gostei do espaço quinzenal para a turma 2, seria uma das minhas sugestões. O Fernando foi aluno da turma 1. E a gente também, Fernando, a gente atendeu também, ó, que foi uma das suas, não só você, uma das suas sugestões, que foi não fazer a live ao final de semana. Então você vai poder continuar velejando, tá? Então, só para reforçar, né, o Menegatti Digital, ele é tanto para quem não é profissional, quanto para quem é profissional também. E aí, a idade também é livre. O que é importante é o interesse na informação e na mudança, né? Uhum. Sim, com certeza. E eu espero que vocês estejam... Fernando já fez uma pergunta. Sim, essa live vai ser disponibilizada no vídeo. Tá? Quando eu sair, eu tenho que fazer tudo direitinho para gravar. Mas ela vai estar disponibilizada, sim, e a gente vai subir ela também no nosso canal do YouTube, tá bom? Cá, quer chamar o Zé para dar uma palavrinha? Zé, você quer falar mais alguma coisa?
Então, o José já encerrou por hoje. Tá bom? Então, esperamos vocês na turma 2, ok? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Até. Prazer estar com vocês novamente. Obrigada, Sandra. Obrigada, Sandra. Tchau, tchau.